Olá, sétimo ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Sétimo ano, nós vamos iniciar, a gente vai fazer uma introdução ao segundo bimestre. O segundo bimestre traz como tema para todos os anos, sexto, sétimo, oitavo e nono, o conceito de ética, traz a discussão sobre ética, claro, em determinados níveis. No caso do sétimo ano, nós vamos discutir a ética, a diferença entre ética, a diferença entre moral. Nós vamos discutir ética na Idade Média. É bem bacana, vai trazer o conceito medieval de ética e o que era debatido lá. E vocês vão perceber que ética não se modifica, moral se modifica. Eu vou trazer algumas questões para vocês. Será que sabemos o que é ética? Será que sabemos o que é moral? Qual é a diferença entre uma e outra, né? Então, vamos iniciar isso daí. Pessoal, ética. Ética é uma reflexão. Ela é um conjunto de raciocínio lógico, tá? De reflexão, para pensarmos a moral. Então, veja só, a ética é reflexão, é pensamento. A moral, ela é a prática de alguns valores que as pessoas têm, que a sociedade tem, que algumas culturas têm. Então, vamos lá, vamos repetir direitinho, bonitinho. Ó, ética é reflexão, é poder pensar o que é moral, beleza? O que é certo, o que é errado. Então, a ética, ela é estática, ela não se altera. Já a moral, ela é a prática, ela é a execução daquilo que pensamos sobre a ética, sobre os valores. Então, veja só, o que é certo, o que é errado, isso sempre vai ser utilizado pela sociedade, essa reflexão sobre o que é certo e o que é errado. Ela sempre estará lá, o que é certo e o que é errado. Agora a moral, ela vai se modificando de acordo com o tempo e com a cultura das pessoas. Então tem duas variáveis. Nós temos o tempo, nós temos a cultura. Uma cultura, por exemplo, alguns países no mundo têm pena de morte para homossexuais. Olha só. Não pode ser homossexual em alguns países, por exemplo, a Arábia Saudita. A pessoa é condenada à morte. No Brasil, não, nós não condenamos à morte as pessoas por serem homossexuais. Então, veja só, é uma questão moral. Nós não matamos, através de processo jurídico, né, um homossexual no Brasil. Não é condenado à morte. Já lá é condenado à morte. Isso não quer dizer, pessoal, que no Brasil nós não é um país tranquilo para homossexuais, pelo contrário, é um país extremamente violento, a ponto de nós sermos tão homofóbicos que um pai e um filho, que são pai e filho, né, foram agredidos numa rua em São Paulo, numa avenida em São Paulo, foram agredidos por estarem andando de mão dadas, pai e filho. Olha, para vocês terem uma noção do grau de doideira que é o Brasil, de violência, né, e preconceito. Bom, então a perspectiva moral de um outro país é condenar o homossexual. No Brasil, não. No Brasil, isso não é o caso. É previsto em lei que a pessoa possa desprover da sua liberdade sexual, né? E tanto faz. Então, veja só, tem uma mudança moral. O princípio ético é o mesmo? Talvez não, mas veja só, o que é certo, o que é errado, sempre foi debatido, foi colocado naquele país e nesse país, no Brasil. A moral já não, a moral já é alterada. Bom, ética é teoria, é reflexão, ética é ciência da moral. Ou seja, a moral é resultado, a ética é a ciência que produz isso daí, tá? A moral, ela é prática de valores, né? Valores que nós temos, por exemplo, proteger crianças, são valores, ser educado, são valores. E aí quando você pratica isso, você está sendo moral. Isso é muito importante. Moral, ela é relativa, como eu disse para vocês. A moral depende do lugar que você vive e do tempo que você vive.
40 anos atrás, não, menos, 30 anos atrás, 20 anos atrás, você poderia fumar em qualquer lugar fechado, dentro de casa, dentro da sala de aula. Professores fumavam durante a minha aula, durante a aula que eu estava tendo na minha escola. Fumavam. Era previsto em lei, tranquilo, ninguém condenava isso, né? Hoje não se pode mais. Então alguém, olha isso, que legal. Alguém fumar em sala de aula hoje vai ser bem visto do ponto de vista moral? Não. 20 anos atrás, estaria passando essa reflexão na cabeça das pessoas? O cara abre, tira um cigarro, começa a fumar dando uma aula. As pessoas, os alunos, eu mesmo, pensava errado desse cara? Pensava assim, nossa, que imoral que ele está sendo? Não. Era naturalizado para nós. Então, a ética começou a pensar, será que é certo ou errado fumar? É certo ou errado fumar num ambiente fechado? A ética propôs essa reflexão. E o que a moral fez? Ela se modificou. 20 anos depois, as pessoas não podem mais fumar em locais fechados, né? Exceto a casa dele. A moral, então, é relativa, depende do tempo e depende do contexto histórico, depende da cultura, ok? A ética ela é universal. Pensar o bem e pensar o que é certo e o que é errado é para todo mundo faz isso. Até criminosos fazem isso. Criminosos param para pensar, nossa, será que isso é certo? Será que isso é errado? A ética ela é universal para todo mundo, faz parte da essência humana. Agora, a prática, o desenvolvimento dessa teoria ética, a moral, né, portanto, o desenvolvimento dela, a moral, seria a prática desses valores. Problemas contemporâneos, galera, trouxeram a ética de volta ao debate. Quando eu digo problemas contemporâneos, eu digo que atualmente existem problemas da nossa sociedade que trouxeram a ética de volta. Então, por exemplo, a partir de 1960, problemas como corrupção vêm acontecendo no mundo todo. Obviamente que já existia, mas saíram um pouco da esfera política e foram para a esfera filosófica, foram para a esfera da ética, ou seja, o que é certo, o que é errado, como devemos agir, o que não devemos agir. Então veja só, isso foi voltando para o debate dentro da filosofia. Então isso é muito importante. Problemas como corrupção, né? Problemas como falsidade ideológica, mentir para as pessoas, transmitir uma mensagem mentirosa, uma não verdade no jornal, tudo isso trouxe esse debate de ética de novo para o centro da filosofia, tá? Então é muito importante vocês lembrarem disso. A filosofia trabalha com essa ideia de ética e essa ética retomou, tá? Estou usando a minha colinha aqui, galera. Bom, ética é um discurso racional, ok? Que fundamenta critérios para avaliar as ações humanas. O que são as ações humanas? Valores. Valores morais. Entende isso? Então, veja só, vou repetir para vocês entenderem. Ética é um discurso racional, ok? Você não faz um discurso ético sentimental. Toda vez que você vai tentar descobrir o que é certo e o que é errado, a base da relação não é emocional, é racional, tá? Que fundamenta critérios para avaliar a moral, as ações humanas. Então veja só, vou dar um exemplo prático para finalizarmos essa aula, essa introdução aqui. Eu estou vendo aqui no cronômetro, acabou o tempo. Ó, eu vou no supermercado. Agora existem algumas regras para ir no supermercado. Primeiro, eu tenho que ir de máscara, uso obrigatório. Segundo, que eu tenho que dar distância de alguns metros, né? O mais seguro é 2 metros de distância de uma pessoa para outra, na fila. Eu não vou de máscara e eu fico colado atrás da pessoa, respirando em cima dela. Estamos vivendo um problema seríssimo. Se eu não me engano, chegou a 63 mil casos de Covid-19, pessoas que estão com Covid-19, estão doentes, então, portanto, mortos já passou. Mortos chegou a quanto, amor? No Brasil? Mais de 4 mil mortos, mais de 4.500.
mais de 4.500 mortos. Minha esposa lê meu Google rapidinho, ela respondeu pra gente, mais de 4.500 pessoas já morreram no Brasil. Então é um caso seríssimo. E aí a pessoa vai sem máscara, a pessoa não toma a distância necessária dentro de uma fila de supermercado. A pessoa que está atrás de mim, eu, todo errado lá, está tendo um processo de pensamento, uma reflexão ética. Esse cara tá certo ou ele tá errado? Ética. Eu, imoral. Por quê? Eu estou... o certo e o errado já foi estabelecido. Não pode ir sem máscara. Não deve ficar colado na outra pessoa. Tem que tomar uma distância. A ética já foi estabelecida, já foi construída, né? O que é certo, o que é errado já foi determinado. As pessoas que não fazem isso são imorais, entende? Um ato moral é eu ir de máscara, como eu estou indo, e tomando o espaço necessário entre um indivíduo e outro na fila do supermercado. Então, veja só, ser moral é praticar valores idealizados pela sociedade, idealizados pela ética, desenvolvidos pela ética. Entende isso? Pela ética, né, daquele conjunto ali. Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria falar para vocês, que eu queria trabalhar. Essa é a grande introdução que a gente vai fazer sobre ética, discutir algumas coisas. Já dei um pontapé gigantesco aí. Tem algumas questões questões teste para vocês elaborarem, ok? Exercício complementar, eu vou colocar um para vocês também fazerem uma pesquisa. E é isso aí. Um bom dia para vocês, um abraço, até mais.